Fala pessoal! Mais detalhes a respeito da ondulatória. E agora nós vamos estudar o efeito Doppler e também conhecer a famosa equação de onda. O efeito Doppler, ele não altera a frequência, não há uma alteração de forma real. É uma impressão de que a frequência foi alterada. Portanto, é uma mudança aparente da frequência. E por que ocorre essa impressão de mudança na frequência? Devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Aqui eu coloquei um exemplo clássico de efeito Doppler, uma ambulância com a sirene ligada. Então a ambulância ela vem, ela passa e ela vai embora, e a sirene ligada. De repente, quem está ouvindo a sirene, quando a ambulância se aproxima, parece que a sirene emite um som. Quando ela passa, parece que ela emite um outro som. E quando ela vai embora, quando ela se afasta, parece que ela emite um outro som com uma outra frequência. Mas o fato é que a frequência da sirene foi sempre a mesma, só que a percepção foi diferente. Então nós dizemos que há uma mudança aparente da frequência devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Aqui eu coloquei o desenho, a fonte está se aproximando da pessoa que está à direita, que eu vou chamar de pessoa A, e ao se aproximar, a frequência ela aumenta. A ambulância que está emitindo o som, ela se afasta da pessoa que está à esquerda, que eu vou chamar de B, e a frequência fica mais baixa. Então, quando se aproxima, aumenta a frequência. Quando se afasta, né, o movimento relativo de afastamento, nós temos que a frequência fica mais baixa. E matematicamente, nós temos que a frequência aparente, esse F' é de frequência aparente, é igual à frequência real vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador, dividido pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Dois detalhes para trabalhar com essa equação. Primeiro, trabalho com unidades coerentes. Geralmente a questão fornece a velocidade do som em metros por segundo. E aí ela coloca a velocidade da fonte em quilômetros por hora. Antes de substituir aqui na equação, converta, trabalha com unidades coerentes. Todos em quilômetros por hora ou todos em metro por segundo. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, quando que eu vou usar o sinalzinho de mais, quando que eu vou usar o sinalzinho de menos. Quando que eu sei que é mais, quando que eu sei que é menos, quando que eu sei que é mais, quando que eu sei que é menos. Atenção para a convenção de sinais. Se houver um afastamento, a fonte terá sinal positivo, já o observador um sinal negativo. Se houver aproximação, agora é o contrário, hein? A fonte tem sinal negativo e o observador sinal positivo. Grava aí a aproximação, por exemplo, aí o afastamento vai ser o contrário. Então, na aproximação, o observador tem sinal de mais, a fonte tem sinal de menos. Se na aproximação o observador é mais, a fonte é menos, quer dizer que no afastamento vai ser tudo o contrário. No afastamento, a velocidade do observador é menos e da fonte é mais. Outro detalhe, usamos como exemplo a sirene da ambulância. Então, parece que o efeito Doppler só acontece com o som, mas o efeito Doppler ele pode acontecer também com ondas eletromagnéticas. Inclusive, esse papo da ambulância é bem clichê, sempre aparece, sempre tem que aplicar essa equação com exemplos parecidos com esse. Mas saiba que na medicina existem alguns exames que usam a técnica do Doppler. Alguns radares, sabe o radar que a companhia de trânsito usa, que a polícia rodoviária usa, também usa esse conceito de efeito Doppler. A astronomia também considera esses conceitos de efeito Doppler.
E tudo isso no âmbito de uma onda eletromagnética da luz. Então, que fique claro, o efeito Doppler é a mudança aparente da frequência. Pode acontecer com o som, pode acontecer com ondas eletromagnéticas. No caso do som, o som fica mais grave ou mais agudo. No caso da luz, né, uma onda eletromagnética, de repente tem o deslocamento da cor. De repente, ao invés de enxergar vermelho, a pessoa está enxergando verde ou azulada. Tudo isso por conta de uma mudança aparente da frequência. Essa é a primeira parte da aula. A segunda parte, analisando a função de onda. Não vamos a fundo na parte matemática. Eu vou apenas apresentar a cara da função de onda, você vai conhecer os elementos e isso já vai ser o suficiente para você matar as questões que envolvem esse contexto. Então, sem criar caso. A função de onda ela tem essa cara, grava que o termo que multiplica a função trigonométrica é a amplitude. O termo que multiplica o x é o k, e o k é chamado de número de onda. O número de onda, vamos anotar aqui, ó, o k, o número de onda, é igual a 2π sobre lambda, sobre o comprimento de onda. Assim analisamos o k. A unidade de k é o radiano por metro. Continua com a análise da equação. Então, y é igual a cosseno de kx menos ômega t. Esse ômega é a frequência angular ou é a velocidade angular. Frequência angular ou velocidade angular, aqui ó, 2π sobre o período. A unidade de frequência angular ou de velocidade angular é o radiano por segundo. E por fim, nós temos esse ângulo, o θ zero, que é o primeiro ângulo ou é a chamada fase inicial. Então, cada onda, cada movimento oscilatório vai ter a sua função. E elas vão respeitar essa configuração. Não esqueça que quem multiplica a função trigonométrica é a amplitude. Quem multiplica o x é o número de onda. Quem multiplica o t é a frequência angular. E aqui nós temos a fase inicial. Esse termo aqui comumente é zero, e aí ele é omitido. Então, se começa em zero, a gente acaba nem representando aqui na equação. Outro detalhe, essa onda é uma onda progressiva, há deslocamento do pulso. E quando esse sinal for negativo, é porque esse deslocamento está a favor do eixo x. Então vai para a direita. Quando esse sinal for de mais, ele vai contra o deslocamento x, contra a orientação x, ele vai para a esquerda. Vamos representar aqui, ó. Se eu tiver um eixo cartesiano aqui, o eixo cartesiano, aqui y, aqui x. Se esse sinalzinho for de menos, a onda está se deslocando, vamos colocar a onda aqui, ó, ela está se deslocando a favor de x. Agora, se aquele sinalzinho for de mais, a onda está se deslocando contra a orientação de x. É um detalhe, tem toda uma matemática por trás, mas vamos ser bem objetivos, analisar apenas a parte física e também como isso tem aparecido nos vestibulares por aí. Então, continue o estudo, continue essa aula assistindo os exercícios resolvidos aqui embaixo. Valeu, muito obrigado pela sua atenção, bons estudos, fiquem com Deus e até o futuro!